vamos ao que mais nos interessa aqui, que é o nosso querido Copom, o BC do Galípolo ontem, então, como é que se diz? Tomou a sua primeira decisão como Galípolos Corte, né, que seria aquele grupo do Copom que tem maioria lulista e pela primeira vez não tem mais nenhum guidance para cumprir, né? Vocês vão ver, eu vou mostrar um pouco da repercussão aqui, vocês vão ver que não tem mais, tem uma culpa ainda que algumas pessoas colocam aí no Roberto Campos Neto por esse aumento dos juros, etc e tal, mas não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Forward Guidance, que é essa previsão também sobre o que o Banco Central vai fazer, ele não é obrigatório, embora seja aconselhável você cumprir, porque dá visibilidade, dá previsibilidade, dá credibilidade para o Banco Central, mas o Galípolo cumpriu para poder também levar um tempo para se, eu acho, para se apossar, né, para tomar posse, para chegar no Banco Central de uma vez por todas. E essa decisão de agora foi a decisão mais importante. Eu vou começar mostrando aqui o comunicado, né, as diferenças que a gente viu no comunicado, e aí a gente vai falando um pouquinho até chegar na hora do prefixado. É hora de prefixado, será? Vamos pensar. Bom, tá aí, ó. Copom elevou então a taxa Selic para 14,25. Lembrando aqui, esse vermelhinho que foi inserido, que como é que se diz? O que está riscado é o que foi, obviamente, suprimido do comunicado anterior. Só resolveu aqui colocar um pouquinho mais de incerteza sobre a política comercial americana, um pouquinho mais de incerteza sobre como as tarifas vão gerar os efeitos na economia mundial, falando inclusive que tem um pouco de receio sobre o crescimento, o ritmo de crescimento nos demais países, né? Além dos Estados Unidos, como isso vai afetar os outros países. Corrigiu um pouco aqui as expectativas de inflação pelo Focus, né? Aquilo que a gente já tinha falado ontem, né? Se você olhasse para o Focus, né? Que é aquela pesquisa que o Banco Central faz com economistas e analistas de assets e bancos, etc., isso piorou um pouco, as expectativas pioraram um pouco, mas quando você pega a projeção do Copom, a projeção do próprio Banco Central, melhorou um pouco lá para o horizonte relevante, que é o terceiro trimestre de 2026 para 3,9. Saiu de 4 para 3,9. Quer dizer, melhorou quase nada, tá? Quase nada. E aí eu já vou explicar aqui, ó, manteve o balanço de riscos sem alteração, né? Cadê? Temos aqui o balanço de risco aqui, ó. Balanço de riscos sem alteração. Então continua com mais peso altista, tem um risco maior da inflação subir do que de cair, e colocou aqui que, em função da elevada incerteza das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o comitê antevê, confirmando o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. O que ele está dizendo? Que na próxima reunião não vai ser um aumento de 1 ponto percentual. 0,75 era o que já estava meio precificado. Ele falando isso, meio que ele traz isso para o 0,50, então a gente pode esperar um juro de 14,75 lá em maio, que é a próxima reunião do Copom. Tá? Apesar disso, ele fala que, olha, o comitê, essa parte grifada aí, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta, que é levar a inflação para aqueles 3%, que é a meta estabelecida pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional. Tá? Mas tudo isso é muito estranho. Vocês lembram que aqui em cima ele falou, olha, vou até colocar aqui embaixo, tem uma parte dele aqui, ó. Na nossa projeção, no modelo do Banco Central, a inflação está indo para 3,9%. A meta é 3%. Né? O que o Galípolo está dizendo? Olha, na minha opinião, tá? Olha, a gente vai ser um pouquinho mais cauteloso nesse aperto monetário para primeiro ver se está funcionando melhor e depois, se for o caso, a gente aumenta ou não aumenta, mas a gente vai topar
ficar acima da meta, um pouco acima da meta, talvez dentro do limite de alta da meta, enquanto a gente ajusta o juro e menos afoito, digamos assim, para levar a inflação à meta no horizonte relevante aqui, que é 3, que é terceiro trimestre de 2026, mas ele vai andando, né? Daqui a pouco ele está no quarto trimestre de 2026, lembrando que estamos sempre 18 meses à frente, né? E é como se fosse aquela média móvel do Covid, né? Ela vai andando junto com as previsões do Banco Central. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Pombípolo assumiu essa vertente pombípola e vai sim levar mais a fogo brando essa busca pela inflação na meta, né? Ele não vai apertar o juro na velocidade que vinha sendo feito pelo nosso querido Roberto Campos Neto, mas vai tentar fazer com que isso seja menos doloroso, né? Correndo o risco, é claro, de perder a mão um pouquinho, tá? Então, essa é a parte que indica que 15%, e aí eu vou voltar àquela pergunta do nosso querido Carlos, onde está ela? Tem um jeito de fazer aqui, Carlos, que eu... Ah, é assim, ó, pronto. Olha aí, que é o seguinte... E aí, Rodrigo, será que a Selic passa dos 15? E se não passar, em que momento seria interessante investir em títulos pré? Por que o Carlos está perguntando isso, né? E eu quero agradecer muito por essa pergunta, meu querido Carlos. Por quê? Porque depois que o juro para de subir, ele tem que cair. O mercado, ele sempre sofre de ansiedade, né? Então ele está sempre pensando no próximo movimento, né? Ele não está pensando é, na viagem que ele está fazendo agora, ele está pensando na viagem que ele vai fazer daqui a 2 meses, né? Ele não está pensando na conta que ele está pagando agora, ele está pensando na conta que ele vai pagar lá na frente. E o mercado então já está pensando assim, bom, se não vai passar de 15, será que já não era bom eu travar uma taxa de juros mais gordinha? Agora eu não sei quanto está o pré lá no Tesouro, mas eu imagino que esteja em 13, 14, mais ou menos, dependendo do, do vencimento, né? Se você pegar aqui a curva, vou arriscar aqui colocar a, a curva de juros aqui para a gente ver. Deixa eu só me ajeitar aqui, gente. Um minuto, por favor. Tudo funcionando aí? Estou travando? Não? Ótimo. Então, ó, vamos colocar aqui rapidinho, compartilhar a tela, para vocês verem o seguinte. Essa aqui é a nossa curva de juros atual. Cadê ela? Aí, ó. Essa azul é a atual e a amarela a laranja, é a de um mês atrás, tá? Vou colocar inteiro aqui para vocês poderem ver isso tudo. Tirar o nosso querido Carlos, essa pergunta do Carlos e tirar isso aqui. Pronto. Olha só. O que está indicando aqui? Que a gente vai ter uma desaceleração econômica. Por que eu estou falando isso? Né? Porque olha só, o juro sobe aqui até 14,68, né, em abril de 2020, não, daqui a 2 anos, então em abril de 2028, e depois cai em janeiro de 27 para 14,623 e continua caindo. Por quê? Porque aqui você subiu os juros para controlar a inflação e, como resultado, teve, como sempre acontece, um pouco de desaquecimento econômico, certo? Então, esse desaquecimento econômico vai ser combatido lá na frente, depois que a inflação retroceder, com juros mais baixos para você reaquecer a economia. O que o Carlos está falando é o seguinte: bom, se eu já sei que os juros esse aqui é mais ou menos o teto dos juros, por que então eu não travo o meu investimento em pré, né? E aí tem duas respostas para isso. Você pode realmente travar se você acredita que a inflação vai ficar sob controle, né? Então você teria aí, eu não sei em quanto tá, vou até fazer uma pesquisa aqui, não vou conseguir fazer agora, mas se vocês puderem pesquisar aí, Tesouro IPCA mais, quanto que está pagando, IPCA não, Tesouro pré-fixado, quanto que está pagando. E aí você faz uma conta seguinte, vamos supor que o Galípolo esteja certo, ele vai manter aí, pelo jeitão do que ele falou, ele vai manter a inflação próximo de 4, 4,5, vai manter ali no limite da meta, no limite superior da meta, próximo do limite superior da meta,
para não machucar muito a economia e não incomodar muito a pessoa que fez a indicação dele, que conseguiu esse emprego para ele ali no Banco Central, que é o nosso querido presidente Lula, certo? Então, se a inflação vai ficar em 4, a Selic ficando, se você travando em 14, você tem aí 10% de juro real. Você faz uma comparação com o IPCA+, que paga inflação mais o juro real, que deve estar em 7 mais ou menos, se não me falha a memória, e você está ganhando do IPCA+, por exemplo. Então, valeria a pena você travar no pré a partir de já, aos poucos, né? Porque ainda essa precificação lá da frente não responde a Selic aqui, tá, Carlos? Ela poucas vezes responde. Mas, por exemplo, se você tiver na próxima, o Galípolo falando, olha, a gente vai aumentar em 0,75, tá todo mundo pensando em 0,50. 0,75 aquele pré vai subir mais um pouquinho, certo? Óbvio, você não tem que acertar o olho da mosca, mas você tem que fazer esse raciocínio, né? Então eu vou ter, se a inflação for 4 e o meu pré estiver em 13, em 14, 13, eu vou ter 9, 10% de juro real contra um IPCA mais ali que está pagando 7% de juro real. Mas qual é a vantagem do IPCA mais sobre o pré-fixado, né? É que se houver um descontrole inflacionário, no IPCA+, eu estou protegido. Se a inflação vai a 6, 7, não tem problema. Eu estou ganhando 14, 15, sem me preocupar, tá? E o juro vai subir de novo, o seu pré, então, vai cair de valor, porque quando o juro sobe, o pré cai o valor no saldo, então para você sair antes vai ficar mais difícil, e aí você perde isso. Mas é uma aposta válida, sim, começar a botar o pé na água, começar a colocar um pouquinho de dinheiro no pré-fixado. Beleza? Usaria a palavra criado o Cruzeiro. Terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é juro, não. De candidato.